Bom, gente, então a gente construiu 3 trajetórias, são curvas, né? Para a gente mostrar a velocidade e que o espaço entre 2 pontos é uma linha reta, mas muitas vezes não é o mais rápido. Então agora eu deixo a apresentação com o restante da turma. Então tá, pessoal, a gente vai aprender juntos hoje, né, como a Ivana falou, que a menor distância entre 2 pontos não é uma reta, né, como a gente aprende na geometria, que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, mas ela não é a mais rápida, né. Então, se a gente quer chegar num ponto mais rápido, a gente tem que optar por outras saídas, não pela reta, tá? Então a gente vai aprender juntos, como vocês já brincaram um pouquinho, depois a Ivana e os guris que fizeram as rampas, as pistas, vão demonstrar melhor, tá? Então, para a gente começar, a gente já adiantou um pouquinho, né? Então ali eu faria a pergunta para vocês, qual a bolinha? Vamos usar essa rampa que fica melhor a visualização. A bolinha não fugir? Então, qual a pista que a bolinha vai chegar primeiro, lá na extremidade? A verde? Quem mais? A do meio, azul. A do meio? Mais alguém? Acho que é a verde. A verde? Então nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá, então, o senso comum, ele nos diz que é a linha reta, né? Pelo que a gente aprendeu até hoje, a gente iria falar que seria a linha reta, que chegaria mais rápido. Mas, na física e na matemática, a gente vai ver que não é assim. Então, agora os guris e a Ivana vão demonstrar para nós a parte prática do trabalho e depois o pessoal vai explicar os conceitos, tá? Muito bem, como a gente já brincou, já deu mais ou menos para perceber que a velocidade daria muito bom se a gente tivesse câmera lenta, a gente ver a trajetória da bolinha. Como a gente não tem, então a gente tem que prestar bastante atenção, né, na trajetória dela e ver qual que bate primeiro lá na linha de retenção dela. Então, o que percebemos? Que não é a reta e também não é a mais curva, né? Vamos tentar de novo e vamos tentar ver. Inclusive, a linha reta, ela é a mais tardia de chegada. Tá certo? Então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre aquela trajetória, tá? Que é chamada de cicloide. Então a gente vai entender um pouquinho agora, cada um vai falar um pouco sobre a trajetória da cicloide, alguns conceitos, algumas curiosidades. Então a gente vai começar com o Daniel. A jornada em si, ela começa por Galileu, em meados de 1638, que ao perceber que a trajetória entre um ponto A e um ponto B, em uma linha reta ela era mais devagar. Porém, com os conceitos que se existia na época, sem cálculo diferencial, integral, a única noção que ele tinha é de que o mais próximo e mais rápido era uma curva, é um arco de círculo. Seria o mais próximo que ele tinha na época para ter essa demonstração. Porém, foi feito estudos, ele estudou sobre isso e teve a noção sobre a cicloide, que era o que ele procurava. Matematicamente, a gente pode descrever a cicloide como uma roda de bicicleta. A gente pode pegar uma roda de bicicleta e colocar sobre o chão
e colocar um ponto de luz em uma das extremidades da roda e girar. A gente vai ter aqui o ponto de luz, ele vai fazer essa trajetória. Ele não faz uma curva perfeita para formar um círculo perfeito, ele vai fazer essa trajetória. E matematicamente a gente consegue descrever uma função x igual a A vezes θ menos seno de θ e y igual a A vezes 1 menos o cosseno de θ, que é a forma mais otimizada da energia potencial em cinética rapidamente. Eu vou trazer uma parte sobre as curiosidades, que anos depois de Galileu, em 1696, um matemático chamado Johann Bernoulli lançou um desafio para cientistas europeus que descobrissem qual deles conseguiria resolver o problema da braquistópano, que vem do grego, que braquisto significa mais curto e cronos significa tempo. Ele lançou esse desafio e, num período de 6 meses, na revista Acta Eruditorum. Durante esses 6 meses, ninguém conseguiu enviar o resultado. O desafio acabou chegando nas mãos de ninguém menos que Isaac Newton, que na época ele trabalhava como diretor da Casa da Moeda Britânica. Ele recebeu o desafio às 4 horas da tarde e, depois de um longo dia de trabalho, resolveu o problema naquela mesma noite. Ele mandou a resposta de volta para a Europa de uma forma totalmente anônima. Quando Johann Bernoulli leu a solução, ele reconheceu o estilo matemático genial e disse uma frase famosa: "Reconheço o leão por sua garra". Mas a história por trás desse desafio esconde uma enorme fofoca histórica, uma rivalidade fraterna e destrutiva entre os irmãos Johann e Jacob Bernoulli. Jacob conseguiu resolver o desafio de uma forma mais avançada e técnica. E Johann, ele tentou plagiar o desafio que o irmão dele conseguiu. Isso gerou uma rivalidade muito grande entre eles. Eles tiveram discussões públicas e acabaram que até o final das suas vidas eles morreram inimigos um do outro. Eu vou falar um pouco da velocidade, tá? E também dessa questão da história. E porque o irmão de Johann e o Newton estavam tão obcecados por essa curva. Se a gente olhar aqui na tela, na linha reta a aceleração da gravidade é constante e lenta. Já na cicloide, a queda inicial é quase vertical. Ela faz o objeto despencar logo no começo, acumulando muita energia e fazendo que a velocidade seja mais rápida. Depois a pista vai se aplainando e o objeto viaja a maior parte do percurso em velocidade máxima, compensando o fato de o caminho ser mais longo. Além de ser a mais rápida, a cicloide tem outra propriedade mágica descoberta por Christian Huygens. Ela é tautocrona, isso. Tauto significa mesmo e crono significa tempo. Se você soltar a bolinha do topo da cicloide e a outra bolinha quase lá no fundo, as duas vão chegar no final quase ao mesmo tempo. Porque a mais alta ela viaja mais rápido, porque ela pega impulso, e a que está embaixo viaja mais devagar, fazendo com que o tempo seja idêntico. Isso revolucionou a engenharia mecânica da época, permitindo criar relógios de pêndulo ultra preciosos. Então, esse não estava nos nossos planos de fazer demonstração, tá? Mas só para não ficar uma propriedade aleatória aqui, no trabalho a gente pelo menos colocou a imagem, tá? Então aqui tem uma cicloide inteira, tá? Então qualquer lado que a gente pegar, se nós colocarmos uma bolinha, se eu colocar essa bolinha aqui em cima e o Pedro colocar a outra bolinha aqui, ó, aqui, as duas elas vão se encontrar no centro, tá? Essa é uma propriedade que eles descobriram, que fica exatamente isso, tá? Então tem vários vídeos na internet e a gente só colocou a imagem para vocês terem uma ideia de realmente do que seria. Só para complementar o que os colegas falaram, a gente tem uma diferença entre as 3 rampas devido à energia potencial que a gente gera nas curvas. E, por exemplo, na curva que ela é reta, ela tem uma energia potencial constante.
e devido à curvatura dessa curva ela ser uma linha reta, ela não tem, como eu posso te dizer, desníveis de altura que reduzam a velocidade dela. Então a descida dela é constante e por isso ela é um pouco mais lenta, mesmo sendo o percurso menor. No caso da cicloide, ela é o nosso, aqui no azul, que seria a nossa velocidade mais rápida. Ela tem uma energia potencial inicial maior e ela tem uma curvatura constante que não tem profundidade. Então ela atinge velocidade mais rápido e com essa velocidade mais rápida que comparado à reta, ela, digamos, ultrapassa a bolinha. Já no caso da verde, ela tem uma descida ainda mais inclinada, ela tem mais energia potencial, só que no final ela tem uma curvatura para cima. Então ela desce em alta velocidade, só que no final da curvatura dela ela já começa a inclinar para cima, então ela perde energia potencial devido à suba. Como se fosse, digamos assim, tu estivesse dirigindo um carro, tu está descendo a ladeira, teu carro está embalando, mesmo que tu não esteja acelerando. Quando começa a subir de novo, ele perde velocidade. E no caso, por exemplo, da outra fórmula que o Daniel falou, posteriormente a gente vem a estudar aquelas fórmulas em... Oi? Quer que volte lá? Não, pode ser, se não tiver problema. Essas fórmulas aqui, para nós pode ser hoje, tipo, para que é isso? Para onde serve isso? Futuramente, mais precisamente daqui a 2 semestres, muitos de vocês vão estudar em geometria analítica, depois na área de coordenadas polares. Essas daqui a gente consegue descrever depois em coordenadas polares. Que aí a gente consegue analisar como seria, digamos, um movimento de uma roda, um movimento de um pêndulo. Isso tudo a gente consegue analisar posteriormente. Assim como isso daqui a gente pode usar também em coisas no nosso cotidiano, como um sensor ultrassônico para detectar presença de objeto, um radar. E é isso. Bom, como os colegas já explicaram basicamente quase tudo sobre o enigma do cicloide, a gente só trouxe aqui um slide apresentando aonde a gente pode encontrar ele ou usar. Né? A gente tem no caso da engenharia, por exemplo, as montanhas russas, né, que garantem uma queda mais rápida e segura. Temos também o caso do relógio, né, que contém um pêndulo, que ele possui uma sincronia perfeita, né, através das oscilações isocrônicas nos pêndulos. E também temos os esportes, né, nas pistas de skate. Eu também tinha pesquisado sobre encanações, que o pessoal também usa encanações para escoar líquidos tal, de forma mais rápida, né? Porque se a gente botar um cano reto, a água não tem como escoar, só para complementar também. E também a gente tem os bastidores, de como a gente montou tudo isso aqui, como foi feito e tal. Ficou lá na casa da Ivana, mãe da dela, e ela... Não foi o marido, fui eu. Foi tudo feito! Como foi feito, passo a passo. Ficou muito lindo, né? Até complementando o que o colega falou na parte de relógios, era muito utilizado antigamente em relógios, aqueles que tinham que dar corda, por causa que as pessoas não tinham dinheiro para comprar pilha, então era um relógio barato, digamos assim. Então o de pêndulo era o mais utilizado. Não, é a netinha dela. É a minha neta que estava eu não fazendo tinha os os direitos testes. autorais, eu cortei ela. Ela estava fazendo os primeiros testes Então, para pode ver se divulgar a imagem de avisa. criança. É um brinquedo agora. Forçar, né, talvez. E a gente tem de uma forma bonita também, mais simples, para quem quiser. Dá para fazer em casa, dá para trabalhar na escola, fazer papelão, né, material simples. Então tá, pessoal, então pra gente encerrar, como futuros professores de matemática, né, estudar a cicloide nos mostra como a matemática não é apenas um conjunto de regras estáticas, né, mas uma ciência viva que cheia de disputas, né, que nos atrai bastante para a gente cada dia aprender mais e mais sobre essas coisas.
Então, para encerrar, a gente vai deixar o nosso trabalho ali com a frase de Galileu Galilei: a matemática é uma linguagem em que Deus escreveu o universo. Então, seria isso.